Jürgen Habermas, o discurso filosófico da modernidade, 12 lições. Capítulo 8, entre erotismo e economia geral. Bataille. 1. Após a morte de Bataille, no ano de 1962, Michel Léry, seu companheiro de percurso por muitos anos, descreveu o amigo com as seguintes palavras, abre aspas, depois de ter sido o homem impossível, fascinado por tudo o que podia descobrir de mais inaceitável, ampliou seu campo de visão, conforme sua antiga ideia de superar o não da criança que faz birra, e consciente de que o homem só é realmente homem quando busca sua própria medida nessa desmedida, tornou-se o homem do impossível, ansioso por atingir o ponto em que, em vertigem dionisíaca, o alto e o baixo se confundem e se supera a distância entre o todo e o nada. Fecha aspas. O atributo elogioso de impossível refere-se evidentemente ao autor da obra obscena, perseguidor da literatura maldita do Marquês de Sade, mas também ao filósofo e cientista que procura assumir a herança impossível do Nietzsche crítico da ideologia. Bataille leu Nietzsche relativamente cedo, 1923, um ano antes de Léry introduzi-lo no círculo de André Masson e apresentá-lo aos principais surrealistas. Embora Bataille dê ao discurso filosófico da modernidade uma direção semelhante àquela de Heidegger, escolhe um caminho bem diferente para sua despedida da modernidade. Desenvolve o seu conceito de sagrado com base em uma crítica ao cristianismo, fundamentada antropologicamente, que constitui uma contrapartida à genealogia da moral nietzschiana. De modo algum, ele se envolve com uma crítica imanente da metafísica. Já um primeiro olhar sobre a dupla vida do arquivista da Bibliothèque Nationale e do escritor boêmio em meio à cena intelectual parisiense revela que Bataille e o professor de filosofia de Marburg e Freiburg viviam em mundos diferentes. O que os separa são, sobretudo, duas experiências centrais. A experiência estética no âmbito do surrealismo e a experiência política adquirida no contato com o radicalismo de esquerda. No final dos anos 20, o grupo em torno da revista La Révolution Surréaliste se desfaz. Em seu segundo manifesto surrealista, Breton dirige graves acusações contra os dissidentes, que respondem, por sua vez, com um massivo contra-ataque. Desde então, entram em conflito a Association de Breton e o Cercle Communiste Démocratique de Bataille. No mesmo período, Bataille funda, com Michel Léry e Karl Einstein, a célebre revista Document, na qual são publicados importantes estudos do seu editor. Neles, Bataille desenvolve pela primeira vez o conceito de heterogêneo. Designa, assim, todos os elementos que resistem à assimilação das formas burguesas de vida e das rotinas do cotidiano e que escapam igualmente do alcance metodológico das ciências. Bataille condensa nesse conceito a experiência fundamental dos escritores e artistas surrealistas que, opondo-se aos imperativos de utilidade, de normalidade e de sobriedade, objetivam mobilizar de forma chocante as forças estáticas da embriaguez, da vida onírica e das pulsões em geral para subverter os modos de percepção e vivência ditados pela convenção. O reino do heterogêneo não se abre senão naqueles instantes explosivos de pavor e fascínio, quando desmoronam as categorias que garantem ao sujeito o relacionamento familiar consigo mesmo e com o mundo. No entanto, desde o início, Bataille também aplica o seu conceito de heterogêneo aos grupos sociais, aos excluídos ou marginalizados, ao contramundo familiar desde Baudelaire,
daqueles elementos segregados da normalidade social, sejam os párias e os indiferentes, as prostitutas ou os lumpen proletários, os loucos, os agitadores e os revolucionários, os poetas ou os boêmios. Desse modo, esse conceito de inspiração estética transforma-se também em instrumento de análise do fascismo italiano e alemão. Bataille atribui aos líderes fascistas uma existência heterogênea. As orientações biográficas contrárias, as opções políticas opostas e as diferenças notórias entre literatura erótica e ensaísmo científico, por um lado, e investigação filosófica e mística do ser, por outro, tais contrastes não permitem perceber à primeira vista o projeto que liga Bataille a Heidegger. Trata-se, tanto para um como para o outro, de fugir do cativeiro da modernidade, do universo fechado da razão ocidental, vitoriosa na história universal. Ambos querem superar o subjetivismo que cobre o mundo com sua violência reificante, cristalizando em uma totalidade de objetos tecnicamente controláveis e economicamente aproveitáveis. Ambos os pensadores coincidem de tal modo nesse projeto que aquilo que Foucault diz acerca da ideia de transgressão dos limites de Bataille poderia dizer-se também sobre o conceito de transcendência do último Heidegger. Abre aspas, o jogo de limite e de transgressão é hoje a pedra de toque essencial de um pensamento da origem, que Nietzsche nos dedicou desde o começo de sua obra, um pensamento que é, ao mesmo tempo, crítica e ontologia, um pensamento que pensa a finitude do ser e o ser, fecha aspas. No parágrafo seguinte, poder-se-ia substituir o nome de Bataille pelo de Heidegger, sem que o sentido se alterasse. Abre aspas, a todos os que se esforçam em manter, antes de tudo, a unidade de função gramatical do filósofo, poderíamos opor a empresa exemplar de Bataille, que não cessou de romper em si, com obstinação, a soberania do sujeito filosofante. Nesse sentido, sua linguagem e sua experiência foram seu suplício, um esquartejamento refletido daquele que fala na linguagem filosófica, uma dispersão de estrelas que brilham à meia-noite e originam palavras sem voz, fecha aspas. Todavia, resultam diferenças importantes do fato de que Bataille não ataca a razão pelos fundamentos da racionalização cognitiva, pelos pressupostos ontológicos da ciência e da técnica objetivantes. Concentra-se antes nos fundamentos de uma racionalização ética que, segundo Weber, possibilita o sistema econômico capitalista, submetendo a vida social em seu todo aos imperativos do trabalho alienado e do processo de acumulação. Bataille não fixa o princípio da modernidade em uma consciência de si autoritariamente dilatada e desmesuradamente autônoma, mas na orientação para o êxito de uma ação que otimiza sua utilidade, que serve à realização das respectivas finalidades subjetivas. Se Heidegger e Bataille têm em vista as mesmas tendências nas quais o pensamento objetivante e a ação racional com respeito a fins desdobram seu poder histórico, a crítica, que deve cortar o mal pela raiz, toma, nos dois casos, direções distintas. Heidegger, procedendo como crítico da metafísica, perfura um canal no solo congelado da subjetividade transcendental, a fim de descobrir, na outra extremidade, os verdadeiros fundamentos de uma origem temporalmente fluidificada. Em contrapartida, para a crítica da moral de Bataille, não se trata de aprofundar os fundamentos da subjetividade, mas da sua deslimitação, da forma de renúncia que reconduza o sujeito encapsulado em si mesmo como uma mônada à intimidade de um contexto de vida tornado estranho, segregado, cerceado e dilacerado.
Para Bataille, abre-se com essa ideia de deslimitação, uma perspectiva completamente distinta daquela de Heidegger. A subjetividade, transgredindo a si mesma, não é destronada e destituída do seu poder em favor de um destino superfundamentalista do ser, mas desenvolvida à espontaneidade dos seus impulsos proscritos. A abertura para o domínio do sagrado não significa submissão à autoridade de um destino indeterminado, apenas insinuado por sua aura. A transgressão dos limites em direção ao sagrado não significa uma autorrenúncia submissa da subjetividade, mas sua libertação para a verdadeira soberania. Não é por acaso que a soberania, e não o ser, tenha a última palavra. Mostra-se aí uma proximidade impensável para Heidegger com o conceito nietzschiano de liberdade, inspirado esteticamente e com a autoafirmação do super-homem. Tanto para Bataille quanto para Nietzsche, existe, pois, uma convergência entre a vontade de poder que se intensifica a si mesma e dá sentido, e a fatalidade do eterno retorno do mesmo, radicada no cosmos. Bataille liga-se a Nietzsche por um traço anarquista fundamental, visto que esse pensamento dirige-se contra toda autoridade, inclusive contra o sagrado enquanto autoridade, e a doutrina da morte de Deus é pensada em termos estritamente ateus. Já em Heidegger, essa tese, retomada em tom superior, perde toda a sua radicalidade. Por certo, Deus é negado como algo ôntico, mas o acontecimento da revelação, ontologicamente desbastado, circunscreve significativamente o lugar gramatical que a projeção construída de Deus deixou desocupado, como se nos faltasse momentaneamente apenas a linguagem para nomear aquele cujo nome é impronunciável. Por essa razão é que apenas Bataille, não Heidegger, depara com a questão de Foucault, abre aspas. O que significa matar Deus se ele não existe? Matar um Deus que não existe, fecha aspas. Foucault reconhece que Bataille precisa buscar o excesso da subjetividade que transgride a si mesma no domínio da experiência erótica, já que pensa o sagrado de um ponto de vista rigorosamente ateu. Sem dúvida, a profanação do sagrado é o modelo da transgressão, mas Bataille não tem a ilusão de que, na modernidade, ainda haja algo a profanar e que a tarefa da filosofia possa ser a de criar uma compensação pela mística do ser. Bataille estabelece um vínculo interno entre o horizonte da experiência sexual e a morte de Deus, abre aspas, não para atribuir conteúdos novos a gestos milenários, mas para possuir uma profanação sem objeto, uma profanação vazia, voltada para si mesma, cujos instrumentos dirigem somente a si mesma, fecha aspas. Quero apontar a seguir o significado que tem para a construção da modernidade a análise do fascismo realizada por Bataille, segundo os conceitos de elementos homogêneos e heterogêneos da sociedade. Bataille vê a modernidade inserida em uma história da razão, na qual as forças da soberania e do trabalho digladiam entre si. A história da razão estende-se dos primórdios arcaicos da sociedade sacra ao mundo totalmente reificado do poder econômico soviético, do qual foram eliminados os últimos vestígios feudais de soberania. Essa separação completa dos componentes homogêneos e heterogêneos abre a perspectiva de uma formação social que concilia a igualdade social com a soberania do indivíduo. A explicação antropológica de Bataille sobre o heterogêneo como a parte excluída e proscrita rompe, no entanto,
com todas as figuras do pensamento dialético. É por isso que se coloca a questão de saber como Bataille pretende explicar a passagem revolucionária da sociedade congelada e totalmente reificada para uma renovação da soberania. O projeto de uma economia geral ampliada em economia energética da natureza em seu todo pode ser entendido como uma resposta a essa questão. Essa empresa enreda-se, contudo, nos paradoxos de uma crítica da razão autorreferencial. Assim, Bataille oscila, afinal, entre o reatamento inconsequente do projeto hegeliano de uma dialética do esclarecimento, por um lado, e uma coexistência imediata da análise científica e mística da linguagem. 2. A vitória do movimento fascista na Itália e a tomada de poder pelo nacionalsocialismo na Alemanha constituem os fenômenos dos quais, muito antes de Auschwitz, partiram vagas não somente de indignação, mas também de excitação e fascínio. Não houve nenhuma teoria da sensibilidade contemporânea que não fosse atingida em seu âmago pelo poder de persuasão do fascismo. Isso vale, sobretudo, para aquelas teorias que, no final dos anos 20 e começo dos anos 30, encontravam-se em seu período de formação. Para a ontologia fundamental de Heidegger, como já vimos, mas não menos que para a heterologia de Bataille, ou a teoria crítica de Horkheimer, em novembro de 1933, justamente quando Heidegger pronuncia seus discursos eleitorais a favor do Führer, Georges Bataille publica um estudo sobre a estrutura psicológica do fascismo. Ao contrário das tentativas de explicação marxistas, não dirige sua atenção para as causas econômicas e socioestruturais acessíveis apenas teoricamente, mas aos fenômenos, em especial aos aspectos psicológicos e sociais mais notórios dos novos movimentos políticos. Interessa-lhe, sobretudo, a adesão das massas mobilizadas em plebiscito às figuras carismáticas dos líderes e, de modo geral, o lado de espetáculo da dominação fascista, o que nos faz lembrar o filme de Joachim Fest sobre Hitler. A veneração cultural dos líderes como pessoas sagradas, os rituais de massa artisticamente encenados, a violência manifesta, a hipnose, o rompimento da legalidade, a própria renúncia à aparência de democracia e fraternidade. Abre aspas. O fluxo afetivo que une o Führer a seus partidários, na forma de uma identificação moral, é função de uma consciência comum de energias que se intensificam e crescem violenta e desmesuradamente, que se acumulam na pessoa do Führer e se lhe tornam indefinidamente disponíveis. Fecha aspas. Bataille era então suficientemente marxista para não menosprezar as condições objetivas de uma crise, da qual o fascismo foi simplesmente beneficiário. Seria preciso, primeiro, que a economia capitalista e seu aparato de produção se decompusessem, abre aspas, em virtude de suas contradições internas, fecha aspas, antes que um tipo de violência que não possuía nenhuma afinidade com a estrutura da sociedade existente pudesse imiscuir-se nas lacunas funcionais. No capitalismo industrial de constituição democrática estava embutido o princípio da liberdade de escolha, uma liberdade subjetiva da escolha, tanto para o empresário privado e o produtor como para o cidadão, isolado diante da urna de votação. Abre aspas. O movimento e o triunfo final do nacionalsocialismo deve-se, em última instância, ao fato de que alguns capitalistas alemães se conscientizaram do quanto lhes poderia ser perigoso esse princípio de liberdade
individual em um período crítico, fecha aspas. No entanto, a exigência funcional de uma abolição totalitária desse princípio, tomada em si mesma, permanece, abre aspas, um desejo vazio, fecha aspas. Não se pode explicar em termos funcionalistas as fontes das quais se alimenta o fascismo, nomeadamente, abre aspas, a riqueza inesgotável das formas de vida afetiva, fecha aspas. O fato é que essas forças que o Estado do Führer passa a administrar provém de um domínio heterogêneo da sociedade existente que impulsiona Bataille a investigação desses elementos heterogêneos. Bataille não se satisfaz com as tentativas de explicação psicanalísticas, baseado no estudo de Freud sobre a psicologia das massas e a análise do eu. Pelo contrário, está convencido de que as raízes do fascismo são mais profundas do que o inconsciente ao qual tem acesso a força analítica da autorreflexão. O modelo segundo o qual Bataille pensa a dissociação dos heterogêneos não é o modelo freudiano da repressão, mas o da exclusão e estabilização de limites que somente podem ser rompidos no excesso, quer dizer, pela violência. Bataille busca uma economia do regime pulsional da sociedade inteira que explique por que a modernidade não tem alternativa senão efetuar exclusões que ameaçam a sua vida e por que é inútil a esperança de uma dialética do esclarecimento que acompanhou o projeto da modernidade até o marxismo ocidental. Abre aspas, é a incapacidade da sociedade homogênea de encontrar em si mesma uma razão de ser e de agir que a coloca na dependência das forças imperativas que exclui, fecha aspas. Bataille coloca-se na tradição da escola de Durkheim, atribui os aspectos heterogêneos da vida social, assim como da vida psíquica e espiritual, aquele elemento sacro que Durkheim havia definido em contraste com o mundo do profano. Os objetos sagrados são dotados de uma força aurática que seduz e atrai os homens, ao mesmo tempo que os aterroriza e repele. Quando tocados, desencadeiam efeitos de choque e representam um outro e mais elevado nível de realidade. Não são mensuráveis conforme as coisas profanas, escapam a um exame homogeneizador que assimila o estranho ao conhecido e explica o imprevisto com auxílio do habitual. Bataille acrescenta ainda a determinação do dispêndio improdutivo. O mundo heterogêneo comporta-se perante o mundo profano como supérfluo, desde detritos e excrementos, passando por sonhos, os arrebatamentos eróticos e perversões, até as ideias subversivas contagiosas do luxo notório, as esperanças entusiásticas e eletrizantes e as transcendências ditas sagradas. Em contrapartida, o homogêneo e o uniforme da vida cotidiana normal é resultante do metabolismo com a natureza refratária e exterior. Na sociedade capitalista atua sobretudo o trabalho medido abstratamente em tempo e dinheiro, ou seja, o trabalho assalariado enquanto força homogeneizadora. Esta intensifica-se com a combinação de ciência e técnica. A técnica é o elo entre a ciência e a produção. E de modo análogo ao que se passa em Adorno, isso significa que, abre aspas, as leis fundadas pela ciência estabelecem relações de identidade entre os diferentes elementos de um mundo elaborado e mensurável, fecha aspas. Nesse mundo racionalizado, irrompem, então, os líderes fascistas e as massas em transe. Bataille fala de suas existências heterogêneas, não sem admiração. Ante o pano de fundo da democracia de massas orientada por interesses,
Hitler e Mussolini aparecem-lhe como o inteiramente outro. Sente-se fascinado pela violência, abre aspas, que eleva Hitler e Mussolini acima dos homens, dos partidos e das próprias leis. Uma força que rompe o curso normal das coisas, a homogeneidade pacífica, porém fastidiosa e impotente para manter-se a si mesma, fecha aspas. Na dominação fascista mesclam-se elementos homogêneos e heterogêneos de um modo novo. Por um lado, a operacionalidade, a disciplina e o amor à ordem, qualidades que pertencem às exigências funcionais da sociedade homogênea, e o êxtase das massas e a autoridade do líder, que revelam um reflexo da verdadeira soberania. O Estado fascista possibilita a unidade total dos elementos heterogêneos com os homogêneos e a soberania estatizada. Ele herda aquela soberania que a forma religiosa e militar assumia nas sociedades tradicionais. No entanto, esses dois elementos estão desdiferenciados na soberania do Führer. O momento essencial da dominação do homem sobre o homem desenvolve-se no fascismo em uma forma pura, por assim dizer. A aura do Führer assegura uma lealdade das massas, desligada de qualquer obrigação de legitimidade. Em analogia com Carl Schmitt, Bataille explica essa aceitação infundada a partir da natureza essencialmente carismática do poder de um senhor, a partir do seu enraizamento no heterogêneo, abre aspas. O simples fato de dominar os seus semelhantes implica a heterogeneidade do senhor, pelo menos enquanto é senhor. Na medida em que apela à sua natureza, à sua qualidade pessoal para justificar a sua autoridade, designa essa natureza como o inteiramente outro, sem poder dar conta disso racionalmente, fecha aspas. É precisamente um momento mágico que confisca o sentido durante o exercício de poder pelo líder fascista, que Bataille remete para uma soberania a qual atribui autenticidade. Aqui torna-se evidente a diferença com a teoria do fascismo de Horkheimer e Adorno, ainda que posta em termos semelhantes. Estes concentram-se, como Bataille, no perfil psicológico do fascismo. Em todo caso, abre aspas, nos elementos de antissemitismo, fecha aspas. Na organização das manifestações de massa altamente ritualizadas, Horkheimer e Adorno decifram, abre aspas, o falso retrato da terrível mimesis, fecha aspas, ou seja, o despertar e a manipulação de um modelo secular de reação. O fascismo emprega para seus próprios fins o comportamento mimético eliminado pela civilização. Ironicamente, a repressão da ambivalência arcaica de evasão e devotamento, de pavor e encanto, torna-se reflexiva. Abre aspas. No fascismo moderno, a racionalidade alcançou um estágio em que já não se satisfaz mais em simplesmente oprimir a natureza. Agora, a racionalidade explora a natureza ao incorporar em seu próprio sistema as potencialidades da natureza que se rebelam contra a opressão. Fecha aspas. Até aqui seria possível ainda traduzir a análise de Bataille nos conceitos da teoria crítica. Afinal das contas, o fascismo serve apenas para submeter a revolta da natureza interna contra a razão instrumental aos imperativos desta. A diferença decisiva reside, porém, no modo como são determinadas as partes oprimidas ou proscritas da natureza subjetiva. Para Horkheimer e Adorno, o impulso mimético traz consigo a promessa de uma felicidade sem poder, ao passo que para Bataille, felicidade e violência estão indissoluvelmente ligadas no heterogêneo. Bataille celebra no erótico como no sagrado uma violência elementar. Com auxílio da mesma figura de pensamento, justifica no fascismo
ainda aquele elemento, notado por Carl Smith, de dominação infundada ou pura, ao qual Horkheimer e Adorno contrapõem a força do mimético de maneira mais decisiva. O próprio Benjamin, que em um de seus primeiros ensaios, recorrendo ao mito soreliano da greve geral, parece antecipar a concepção de Bataillé do poder soberano imaculado. Atém-se ao ponto de referência de uma intersubjetividade do entendimento mútuo isenta de violência. A violência fatal dos atos revolucionários que fundam o direito, que são em sua essência anarquistas e estão, no entanto, na base de todas as instituições da liberdade e devem manter-se presentes nelas, anima Benjamin a projetar uma política dos puros meios. Esta é separada por um simples fio de cabelo daquilo que o poder fascista gostaria de ser. Porém, aquele poder que tem a si mesmo como fim, que não mediatiza a justiça de modo instrumental, mas a manifesta e realiza, permanece, segundo Benjamin, constantemente referido à esfera da unificação não violenta. Essa esfera do acordo humano, abre aspas, inteiramente inacessível, fecha aspas, à violência, é para Benjamin, abre aspas, a linguagem, a verdadeira esfera do entendimento mútuo, fecha aspas. Devido a seu trabalho de crítica redentora, Benjamin está a tal ponto comprometido com essa ideia que pretende ilustrar a ausência de violência, abre aspas, dos puros meios, fecha aspas, até mesmo pelo exemplo da greve geral do proletariado. Se um tal ponto de referência que transcende a violência, Bataillé tem dificuldades em tornar plausível a diferença que tanto lhe importa, aquela entre a Revolução Socialista e a tomada fascista de poder, que apenas se assemelha àquela. O que Benjamin afirma a respeito do movimento surrealista como um todo, isto é, que este gostaria de, abre aspas, mobilizar para a revolução as energias da embriaguez, fecha aspas, é o que Bataillé também tem em mente. O sonho de uma política estetizada, poetizada, purificada de todos os elementos morais. É isso o que o encanta no fascismo, abre aspas. O exemplo do fascismo, que hoje questiona a própria existência do movimento operário, basta para mostrar o que se poderia atingir com um recurso oportuno às forças afetivas renovadas, fecha aspas. Mas, então, coloca-se a questão de saber em que, afinal, as manifestações subversivas e espontâneas se diferenciam da canalização fascista dessas mesmas forças. Em todo caso, a questão é embaraçosa. Se, como Bataillé, se considera que a diferença já se mostra nas formas da política e não somente em suas consequências. Em seu estudo de 1933, Bataillé procura traçar no próprio mundo do heterogêneo um limite entre elementos superiores e inferiores. Essa tentativa tem tão pouco êxito que, por fim, Bataillé se satisfaz com a proposta de uma adaptação da combatida política fascista. Recomenda a elaboração de uma ciência heterológica que, abre aspas, permita prever as reações afetivas sociais que percorrem a superestrutura, que permita, talvez, até um certo ponto, dispor livremente delas. Um saber sistemático dos movimentos sociais de atração e repulsão, isto é, de ambivalências afetivas suscitadas pelo heterogêneo, JH. Apresenta-se simplesmente com uma arma em um momento no qual o fascismo não se opõe tanto ao comunismo, mas antes às formas imperativas e radicais de uma profunda subversão. Fecha aspas. Nas 3 décadas seguintes, Bataillé
elabora os traços fundamentais da ciência, ora postulado. Em seguida, deseja tratar da despedida da modernidade articulada em uma filosofia da história, para então abordar a economia geral, da qual Bataille esperava uma resposta à questão que ficara em aberto. Como pensar a transformação da reificação em soberania? 3. Já em princípios do ano de 1933, Bataille publicara um ensaio sobre o conceito de pensée, que possibilita reconhecer os contornos de uma filosofia da história estabelecida de modo maniqueísta. Como comunista, Bataille movia-se nas figuras de pensamento da teoria marxista, próprias da filosofia da praxis. O trabalho, isto é, a produção social, constitui a forma de reprodução específica da espécie. De início, Bataille descreve o moderno antagonismo de classes no sentido dos manuscritos econômicos filosóficos do jovem Marx. Abre aspas. A finalidade dos trabalhadores é produzir para viver, mas a dos empresários é produzir para deixar os produtores operários em uma degradação abominável. Fecha aspas. Mas Bataille desmente logo a seguir a consequência imediata de que a vida, razão pela qual se produz, seja imanente ao próprio trabalho como telos racional. O objetivo da produção que Bataille tem em mente transcende, ao contrário, o ciclo do dispêndio produtivo da força de trabalho e da apropriação por consumo daqueles valores de uso nos quais o processo de trabalho se objetiva. Bataille dá ao modelo expressivista da atividade humana, da qual parte uma guinada ao negar seus fundamentos provenientes da filosofia da praxis. Vê no próprio consumo um conflito profundo estabelecido entre a reprodução da força de trabalho imediatamente necessária à vida e um consumo de luxo que dispendiosamente arranca os produtos do trabalho à esfera das necessidades vitais e, desse modo, do ditame do processo de metabolismo em geral. Só essa forma improdutiva de dispêndio, que da perspectiva econômico-empresarial dos proprietários de mercadorias representa um prejuízo, pode, ao mesmo tempo, possibilitar e confirmar a soberania do homem, a sua autêntica existência. Certamente também Marx fala de uma esfera da liberdade além da esfera da necessidade, além do domínio da produção determinado pelo metabolismo com a natureza. Contudo, subsume ainda o emprego criativo do tempo livre sob o modelo da exteriorização e reapropriação das forças essenciais do indivíduo. O ponto de referência permanece o indivíduo total, que se realiza universalmente. Mas Bataille pressente aí, realisticamente, o perigo de que as necessidades do trabalho, transformadas em hábito, apenas se perpetuem sob o manto de uma liberdade aparentemente autônoma. Teme que a verdadeira soberania seja reprimida também na abundância, enquanto o emprego racional, efetuado segundo, abre aspas, o princípio do balanço de contas, fecha aspas, de bens materiais e espirituais, não for substituído por uma forma de consumo radicalmente diferente, justamente por uma forma de dispêndio em que o sujeito consumidor renuncie a seu si. Bataille situa essa forma improdutiva de dispêndio na proximidade dos estados tóxicos da autorrenúncia, do evadir-se, do delírio. Essa autodeslimitação ainda deixa seus vestígios no consumo de luxo. Abre aspas, a atividade humana não é inteiramente redutível ao processo da produção e reprodução, e o consumo deve dividir-se em duas partes distintas. A primeira, redutível, abrange o consumo do mínimo necessário que os indivíduos de uma sociedade
necessitam a conservação da vida e a continuação da atividade produtiva. A segunda abrange os denominados dispêndios improdutivos, o luxo, os lutos, as guerras, os cultos, as construções monumentais, os jogos, o teatro, as artes, a sexualidade pervertida, isto é, desligada da finalidade genital, representando outras tantas atividades que, ao menos originalmente, têm seu fim em si mesmas. Fecha aspas. A atividade das classes superiores, luxuriantes, aristotelicamente determinada, autossuficiente e com um fim em si mesma, ainda revela algo da soberania originária. Ora, o capitalismo é caracterizado pelo fato de que todo excedente é gasto novamente na produção. O processo de acumulação é governado pelos imperativos da autovalorização do capital. Marx criticara a autonomização da produção de valores de troca em face da produção de valores de uso. Bataille lamenta a autonomização da inversão produtiva do lucro em detrimento do consumo improdutivo do excedente produzido. Os capitalistas, abre aspas, receberam com a riqueza a obrigação do dispêndio funcional, fecha aspas. Por isso, a sociedade moderna dispensa o luxo exposto publicamente, abre aspas. A exibição da riqueza acontece agora atrás dos muros privados, segundo convenções entediantes e deprimentes, fecha aspas. Desapareceram o generoso, o orgiástico e o desmedido, que sempre caracterizaram o dispêndio feudal. Tomando esse conceito de dispêndio como fio condutor, Bataille desenvolve sua principal obra teórica, cuja primeira parte apareceu em 1949, após uma elaboração de 18 anos com o título, abre aspas, A Parte Maldita, fecha aspas. Em 1956, Bataille publica um fragmento da terceira parte intitulado A Soberania. Nesse meio tempo, a distância em relação à problemática e à conceitualidade da filosofia da praxis tornou-se maior. A teoria de Bataille pode, de certa forma, ser entendida como um equivalente da teoria da reificação que Lukács, Horkheimer e Adorno desenvolveram na linha de uma recepção marxista de Weber. A soberania opõe-se ao princípio da razão reificante, instrumental, que surge da esfera do trabalho social, tornando-se dominante no mundo moderno. Ser soberano significa não se deixar reduzir, como no trabalho e no estado, de uma coisa, mas desenvolver a subjetividade. Afastado do trabalho e tomado pelo momento, o sujeito se esgota no consumo de si mesmo. A essência da soberania consiste no consumo inútil, naquilo, abre aspas, que me agrada, fecha aspas. No entanto, essa soberania é condenada por um processo histórico universal de desencantamento e coisificação. Nas sociedades modernas, o ser soberano é espiritualizado e excluído de um universo que subsume tudo sob a forma objetiva do que é utilizável e disponível, ou seja, da propriedade privada de um universo composto apenas de coisas. Abre aspas, na origem da sociedade industrial, fundada sobre o primado e a autonomia da mercadoria, da coisa, encontramos uma vontade contrária de situar o essencial, o que nos faz estremecer de pavor e encanto, fora do mundo da atividade, do mundo das coisas, fecha aspas. Os paralelos com o primeiro Lukács são surpreendentes. De início, tudo se passa como se esse processo de exclusão do sagrado desumanizado fosse apenas a consequência do modo de produção capitalista. Abre aspas, por força da acumulação de riquezas, diante de uma produção industrial de dimensões crescentes,
A sociedade burguesa é a sociedade das coisas. Ela não é, em comparação com a imagem da sociedade feudal, uma sociedade de pessoas. O objeto, transformável em dinheiro, vale mais que o sujeito, que desde que se tornou dependente dos objetos, na medida em que os possui, já não existe mais para si mesmo e não possui mais nenhuma dignidade real. Mas, de fato, o fetichismo da forma mercadoria serve apenas para propagar universalmente a dominação da razão calculadora, já ancorada antropologicamente nas estruturas do trabalho. A tendência à reificação da sociedade remonta a épocas arcaicas e estende-se para além do capitalismo, até o futuro do socialismo burocrático, que cumprirá o testamento do processo histórico universal de desencantamento. Isso lembra antes a última teoria crítica que o primeiro Lukács, mas ambas as comparações são de curto alcance. O que Bataille tem em mente não é, em princípio, uma teoria da reificação, mas uma filosofia da história da proscrição, isto é, da progressiva exterritorialização do sagrado. Ele pretende expor o destino histórico universal da soberania, daquela liberdade abissal em que consiste em, abre aspas, consumir sem lucro o que podia permanecer no encadeamento das obras úteis, fecha aspas. Bataille encontra a forma mais pura dessa soberania, ainda apreensível empiricamente, no sacrifício ritual, analisado cuidadosamente com base nos relatos sobre os sacrifícios humanos entre os astecas. Abre aspas. O sacrifício destrói o que consagra. Não precisa destruir como fogo. Só é cortado o vínculo que ligava a oferenda ao mundo da atividade útil. Mas essa separação tem o significado de um consumo definitivo. A oferenda consagrada não pode ser restituída à ordem real. Esse princípio abre caminho para o desencadeamento, libera a violência, reservando-lhe o domínio em que reina sem restrição. Fecha aspas. No entanto, o sentido do sacrifício revela, como o de toda religião, que tampouco o núcleo ritual do sagrado é originário, mas reação à perda de uma unidade íntima do homem com a natureza. Só podemos inferir essa unidade se lembrarmos o que outrora foi feito ao universo das coisas inocentes por meio do trabalho das mãos humanas, portanto, com o primeiro ato de uma objetivação de atividades com respeito a fins. A versão de Bataille da expulsão do paraíso é descrita desta forma, abre aspas, a introdução do trabalho substituiu de imediato a intimidade, a profundidade do desejo e seu livre desencadeamento pelo encadeamento racional em que a verdade do instante não mais importa, mas sim o resultado final das operações, o princípio, trabalho, o primeiro trabalho funda o mundo das coisas. A partir da posição do mundo das coisas, o próprio homem se torna uma das coisas desse mundo, pelo menos no tempo em que trabalha. A essa desgraça, o homem de todos os tempos tentou escapar. Em seus mitos estranhos, em seus ritos cruéis, o homem está, antes de tudo, em busca de sua intimidade perdida. Trata-se sempre de arrancar algo à ordem real, à pobreza das coisas, e de restituir algo à ordem divina. Fecha aspas. Assim como a religião já está sob a maldição do trabalho, e como só nos instantes da auto-renúncia ritual do sujeito restitui-se a ordem destruída das coisas, possibilitando uma muda comunicação com ela, assim também a pura soberania é reconquistada apenas nos instantes do êxtase. O que se torna efetivo como potência soberana na história, o que adquire forma duradoura, primeiro,
no poder sacro dos sacerdotes, a seguir no poder militar da nobreza e, finalmente, no poder absolutista do monarca e de sua corte, apoiado em um aparelho estatal, é uma soberania derivada, maculada pelo vínculo com o poder profano. Todas as formas históricas de soberania podem ser reconhecidas por sua força diferenciadora, pela força que funda diferenças de categoria. A categoria social do dominador e dos que participam da dominação é um fenômeno misto em que podem ser verificados tanto a proveniência em uma esfera além do trabalho e das coisas, como também a função repressiva e exploradora que a dominação exerce no interior do sistema do trabalho social. Todavia, a mudança histórico-universal da forma da soberania mostra uma tendência à desdiferenciação das diferenças de categoria. Abre aspas. Na sociedade arcaica, a posição social se atém à presença sagrada de um sujeito, cuja soberania não depende das coisas, mas que arrasta as coisas em seu movimento. Na sociedade burguesa, a posição social depende só da posse de coisas que não são nem soberanas nem sagradas. Fecha aspas. Isso não significa que a soberania desapareceu por completo no mundo burguês. O fato que a disposição privada sobre os meios de produção não apenas divide a sociedade em classes, mas também funda um sistema de privilégios que distribui diferencialmente as oportunidades, incluindo as oportunidades de obter reconhecimento, já se opõe a isso. As diferenças de categoria perdem o seu caráter político, mas, enquanto tais, não desaparecem por não derivarem mais da participação na dominação política, e sim da posição no processo de produção. Também o político das democracias ocidentais mantém ainda, na forma de um prestígio pessoal estabilizado pelo trabalho na esfera pública, algo do reflexo do ser soberano, embora essa imagem derive somente do controle sobre um poder burocratizado difundido pelos média e não de qualidades carismáticas. O político democrático encontra-se entre a subjetividade do ser, tal como esta está presente no senhor soberano e ainda no líder fascista, e a objetividade do poder, abre aspas. Somente a seriedade de um dirigente comunista permite-nos reconhecer aquilo que na sociedade burguesa é apenas uma possibilidade constante, frustrada, o poder que o desenvolvimento das coisas exige, independentemente da busca pela posição com a qual os homens procuram utilizá-lo. Fecha aspas. Segundo a imagem, um tanto alheia à realidade que Batalha fazia do stalinismo no início dos anos 50, a desdiferenciação social consuma-se no socialismo burocrático de cunho soviético. Somente aí, com a abolição das categorias sociais, a soberania é expulsa definitivamente do território do trabalho social. Em todas as formas históricas de dominação, a soberania permaneceu ligada ao poder. Pela primeira vez com o regime soviético, surge um poder purificado de todas as aderências de soberania, de certo modo expurgado e, nesse sentido, tornado objetivo, desembaraçado dos últimos atributos religiosos. Esse poder objetivo, sem o reconhecimento dado pela autenticidade de um carisma, é o definido em termos exclusivamente funcionais pelo sistema do trabalho social, em suma, pela meta do desenvolvimento das forças produtivas, abre aspas. Quem exerce o poder supremo em sua objetividade tem como meta impedir a dominação da soberania sobre as coisas. Precisa liberar as coisas de toda subordinação particular. Só devem estar subordinadas ao homem indiferenciado. Fecha aspas. Portanto, a vontade coletiva de uma sociedade rigorosamente igualitária. O poder objetivo
que lançou por terra o véu da soberania desencantada, encerra-se no universo de uma sociedade completamente reificada, podemos também dizer de uma sociedade coagulada em sistema. A imagem fictícia da dominação soviética coisificada constitui o equivalente à ideia que Engels havia tomado de Saint-Simon. A dominação do homem sobre o homem é substituída pela administração das coisas. Esse ponto surpreende ainda mais porque os lamentos de Bataille sobre a negação burguesa do brilho, da pompa e do dispêndio do mundo feudal soam como uma simples inversão da conhecida parábola de Saint-Simon. Certamente, em Bataille, a última palavra não será a de Saint-Simon. A celebração de um comunismo militante que subordina toda a vontade humana ao objetivo sociopolítico da industrialização e afirma o materialismo histórico também no sentido de que, abre aspas, a obra de liberação conduzirá completamente o homem a uma coisa, fecha aspas. Essa guinada paradoxal só é inteligível se se leva em conta o juízo depreciativo de Bataille sobre o potencial da sociedade burguesa para uma crítica da civilização. O protesto contra a reificação do mundo moderno e a transfiguração romântica das formas tradicionais de soberania contradizem profundamente o impulso subversivo pelo qual justamente as existências heterogêneas são sustentadas. A saber, a radicalidade peculiar às vanguardas estéticas, abre aspas, de ir em cada direção até o fim das possibilidades do mundo, fecha aspas. O fascismo divulgou apenas o segredo do capitalismo. Desde o princípio, este só pôde erigir sua redoma racional de servidão sobre o fundamento subterrâneo dos resíduos da dominação sacra e militar. Estes restos dissimulados, mas funcionalmente necessários, da soberania pré-burguesa só são eliminados pela assimilação total do homem a seus produtos, efetuada pelo marxismo soviético. Abre aspas. O acabamento da coisa só pode ser libertador se os valores antigos ligados aos dispêndios improdutivos são denunciados e desmantelados como os valores católicos na Reforma. Portanto, Bataille considera o stalinismo como a última etapa de um processo em que progressivamente se separam uma da outra as esferas de uma praxis reificada e de uma soberania pura e purificada no final do processo de todas as funções práticas. Stalin, consciente ou não, a mensagem esotérica que Bataille distingue na doutrina esotérica de Marx, abre aspas, reservando a ação para a mudança das circunstâncias materiais, isto é, reduzindo a praxis ao trabalho, a estrutura da ação com respeito a fins. Marx afirmou expressamente o que o calvinismo tinha apenas enunciado, a saber, uma independência radical das coisas, da economia em relação a outras preocupações religiosas ou, em geral, afetivas. Mas, ao contrário, afirmou implicitamente a independência em relação à ação, do retorno do homem a si mesmo, a profundidade, a intimidade do seu ser. Esse retorno só é possível se a libertação se completar. Só pode ter início uma vez concluída a ação. E com isso, o projeto encaminhado pela filosofia da praxis de uma sociedade do trabalho erigida em totalidade. Esse processo histórico universal
pendente entre reificação e soberania, que deve terminar no confronto de uma separação das esferas, na desagregação de elementos homogêneos e heterogêneos, do trabalho e sacrifício, não pode mais ser pensado dialeticamente. Em todo caso, não mais segundo o modelo, baseado na filosofia do sujeito, de uma dialética do esclarecimento confiante na constelação de momentos da razão. A soberania é concebida como o outro da razão. Bataille não pode tornar plausível sua construção da modernidade, dando-lhe a aparência de uma construção dialética. Precisa explicar, sobretudo, duas coisas. De um lado, a dinâmica do processo histórico-social da racionalização social. De outro, a esperança escatológica de que a reificação total se transformará em liberdade. É na resposta a essas questões que Bataille deposita sua ambição científica. 4. Desde seus primeiros estudos antropológicos, Bataille ocupou-se reiteradamente com o fenômeno do potlatch, com essa festa dispendiosa na qual os índios norte-americanos acumulam seus rivais com presentes para desafiá-los, humilhá-los e comprometê-los mediante a prodigalidade ostensiva da própria riqueza. De certo, não lhe interessam propriamente as funções de integração social operadas pela troca de presentes, ou seja, a produção de compromissos recíprocos. Descuida desse aspecto em favor de um mais singular, o do dispêndio, do aniquilamento e da perda intencionada de propriedade, que é desperdiçada como presente sem retribuição direta. O potlatch é um exemplo de consumo improdutivo nas sociedades tribais. Todavia, não se pode ignorar que o presenteador, de modo algum, dilapida sua riqueza desinteressadamente. Ao sobrepujar os rivais, que por sua parte concorrem com presentes, assegura prestígio e poder, adquire ou consolida sua posição social no interior da coletividade. Já nessa etapa, o desprezo soberano pelos valores de uso é recompensado, de certo modo, pela aquisição calculada do poder. Essa praxis traz em si a contradição entre soberania e racionalidade com respeito a fins. Situa, abre aspas, o valor, o prestígio e a verdade da vida na negação do uso do emprego servil dos bens, mas, ao mesmo tempo, faz um emprego servil dessa negação. Fecha aspas. Dado que essa contradição é estrutural e inteiramente a todas as formas de soberania corporificada na história, por meio dela, Bataille pretende explicar por que a soberania manifestada nos anos de dispêndio é utilizada sempre com mais intensidade para a exploração das forças produtivas e por que essa fonte de verdadeira autoridade se reduz, por fim, abre aspas, a uma vergonhosa fonte de lucro, fecha aspas. Ora, o fato de que a soberania e poder estejam amalgamados desde o princípio e que essa fusão possa ser útil para os fins da apropriação da mais-valia, não explica em absoluto por que as tendências históricas à expansão e reificação do domínio profano e à exterritorialização do sagrado foram realmente impostas. Bataille não pode recorrer a uma explicação econômico-política no estilo do materialismo histórico, já que esta se refere às alterações no interior do sistema do trabalho social e não à interação da economia com o poder que não se enraiza na esfera econômica, nem de modo geral nos domínios da razão calculadora, mas, desde o início,
enquanto o outro da razão transcendente, o processo de metabolismo do homem com a natureza exterior. Por isso, é uma mera consequência que Bataille parta da explicação weberiana do capitalismo, sustentada nos estudos sobre a ética religiosa e tomando como fio condutor a história da religião, recue o capitalismo até as origens da regulação moral das pulsões que antecede a todas as formas históricas de soberania e de exploração. Vou resumir suas considerações em 3 passos. A primeira ideia é de uma simplicidade bíblica. No processo de hominização, os seres que saem do contexto da vida animal se constituem como sujeitos não só pelo trabalho, mas também pelas proibições. Os homens distinguem-se dos animais pelo fato de que sua vida pulsional está submetida a restrições. Co-originárias com o trabalho surgem a vergonha sexual e a consciência da mortalidade. Os ritos fúnebres, o aparecimento das vestimentas e o tabu do incesto mostram que os tabus mais antigos se referem ao corpo humano e à sexualidade, ao corpo morto e ao corpo nu. Ao se considerar também a proibição do assassínio, sobressai o aspecto mais universal. Torna-se tabu a violência da morte e da sexualidade. Uma violência manifesta também nos momentos rituais culminantes da festa e do sacrifício religioso. A procriação e a morte sofrida ou violentamente provocada são excessos que têm parentesco com os excessos cultuais, nos quais Bataille entende excesso em seu sentido literal, a transgressão daqueles limites que são traçados pela individuação. As normas mais antigas são como diques contra o redemoinho de uma natureza luxuriante e excessiva que assegura a plenitude da vida e a continuidade de seu ser, à medida que devora as existências individualizadas. Abre aspas. Se vimos nos interditos essenciais a recusa que opõe o indivíduo à natureza como um dispêndio de energia vital e de uma orgia do aniquilamento, não podemos mais fazer uma distinção entre morte e sexualidade. A sexualidade e a morte são apenas os momentos culminantes de uma festa que a natureza celebra com a multidão inesgotável de seres. Ambas significam um desperdício ilimitado que a natureza opera contra o desejo profundo de durar que é próprio de cada ser individualizado. A esfera do trabalho tem de ser limitada por normas que proscrevam a violência de uma natureza exuberante, abre aspas, a partir do curso habitual das coisas, fecha aspas. Em um segundo passo, Bataille torna claro, entretanto, que os fundamentos normativos da vida social permanecem incompreensíveis se interpretados apenas do ponto de vista da contribuição para a permanência do sistema de trabalho social. Dessa perspectiva funcionalista, é impossível explicar de onde as proibições extraem sua força obrigatória. Durkheim já havia observado que a validade normativa não pode ser derivada, em termos empíricos, das sanções convencionalmente, isto é, exteriormente associadas às proibições. Ao contrário, as normas devem sua força vinculante à autoridade de uma instância sagrada, da qual nos aproximamos com um sentimento ambivalente de horror e encanto, sem jamais tocá-lo. Bataille interpreta esse estado de coisas a partir do seu horizonte de experiência estética, assinalando que, para as normas mais antigas, seria constitutiva uma profunda ambiguidade. A pretensão de validade de normas se funda na experiência da transgressão proibida e, exatamente por isso, aliciante, isto é, na experiência do sacrilégio em que os sentimentos de angústia, de asco e de pavor se fundem com o encanto e com a felicidade entorpecente. Bataille fala da profunda
irmanação entre a lei e a transgressão da lei. O mundo racional do trabalho é limitado e fundado por proibições, mas elas mesmas não são de modo algum leis da razão. Ao contrário, abrem ao mundo profano a porta do mundo sagrado e retiram desde a força luminosa da fascinação. Abre aspas. No começo, uma oposição tranquila das proibições contra a violência da natureza interior não teria sido suficiente para opor os dois mundos. Se a oposição não tivesse ela mesma participação na violência, a razão sozinha não teria podido definir com bastante autoridade os limites da transição. O medo irrefletido e o pavor só podiam subsistir diante dos ímpetos desmedidos. Tal é a natureza do tabu. Ele possibilita um mundo de calma e de razão, mas é ele próprio, em seu princípio, um terror que não se impõe à inteligência, mas à sensibilidade. Fecha aspas. A experiência erótica aproxima-se da religiosa ao vincular o assentimento às proibições antigas, ao êxtase do horror superado que se segue à profanação. Abre aspas. A experiência interior do erotismo exige de quem a pratica uma sensibilidade tão grande para a angústia que funda a proibição quanto para o prazer que leva à sua transgressão. É a sensibilidade religiosa que liga sempre estreitamente o desejo e o medo, o prazer intenso e a angústia. Fecha aspas. Em outra passagem, Bataille descreve as fases do excesso vertiginoso como repulsa, superação da repulsa e, finalmente, delírio. Com o terceiro passo, Bataille chega, por fim, à crítica da moral, por meio da qual se reporta a sociologia weberiana da religião. Considera o desenvolvimento religioso, desde os ritos arcaicos até as religiões universais, do monoteísmo judaico primitivo até o protestantismo, como uma via de racionalização ética. Lutero e Calvino representam o ponto de fuga de uma linha evolutiva na qual as categorias religiosas são moralizadas ao mesmo tempo que as experiências religiosas são espiritualizadas. Em sua ambiguidade, o sagrado que provoca pavor e encanto é domesticado e simultaneamente cindido. O arcanjo Lúcifer é expulso do céu. A bênção do céu se contrapõe o mal profano, juntamente com a parte diabólica do sagrado. A parte erótica do mundo é adjudicada e condenada como pecado da carne. Com essa desambiguização do sagrado, a consciência de pecado assume um caráter puramente moral. Mas se nem o excesso religioso, nem o sensível podem mais abrir o caminho para o sagrado, a validade normativa das leis desliga-se do pano de fundo da experiência que autoriza o excesso, isto é, da ousadia da transgressão experimental da lei. Na tradição judaico-cristã, uma moral autônoma só pode constituir-se porque a dialética de proibição e transgressão é interrompida e o sagrado não vibra mais com seus raios o mundo profano. A crítica de Bataille não se dirige contra a moral enquanto tal. Esta é somente o resultado de uma racionalização das imagens religiosas do mundo que licencia o acesso ao sagrado já expoliado de sua complexidade, espiritualizado, tornado unívoco, individualizado e concentrado, enquanto Deus em um além. O crente só desenvolve ainda uma consciência moral na medida em que é privado das experiências religiosas e sexuais da autotransgressão estática. Nesse aspecto, o desenvolvimento moral esclarece a tendência à diferenciação progressiva entre os domínios da religião e da economia, do sacrifício e do trabalho. Esclarece a expansão e a reificação do domínio profano da vida, sob o manto cada vez mais tênue de poderes soberanos que se afastam sempre mais
das fontes da soberania. Insere-se facilmente nessa perspectiva a interpretação weberiana da ética protestante. Abre aspas. Religião e economia são em um e mesmo movimento liberadas do que as onerava. A primeira do cálculo profano, a segunda dos limites extraeconômicos. Fecha aspas. Mesmo que admitamos como promissora essa estratégia para explicar o capitalismo, não se pode ver, no entanto, como poderia contribuir para a análise do empreendimento inteiramente secularizado da industrialização soviética, que foi implementada autoritariamente. Assim, permanece aberta a questão de saber por que a prognosticada disjunção, a separação radical entre a esfera de uma sociedade do trabalho racionalizada, por um lado, e a esfera da soberania totalmente exterritorializada, cindida e tornada inacessível, por outro, deve transformar-se em um Estado que volta a liberar, sob as condições da sociedade industrial desenvolvida, as energias da soberania originária. Abre aspas. Se a instrução completa que Stalin queria dar ao homem pleno do comunismo fosse relativamente digna desse nome, então este homem, em um tempo em que as obras da civilização material não podem ser abandonadas, se aproximaria ao máximo daquele tipo de soberania que, associada ao respeito voluntário da soberania do outro, caracterizou os pastores e caçadores pré-históricos. Mas esses últimos, se respeitavam a soberania do outro, faziam-no apenas de forma fática. Fecha aspas. Enquanto a humanidade libertada, convém acrescentar, faria do respeito recíproco da soberania de cada um por todos o princípio moral de sua vida em comum. Bataille precisa explicar o giro aventuroso do stalinismo em direção a um socialismo libertário, sem poder recorrer à figura de pensamento de um movimento da razão em si dialético. Ele enfrenta esse desafio com seu projeto de uma economia geral. Até agora, a economia, incluindo a economia política e sua crítica, limitou-se a considerar de que maneira podem ser efetivamente utilizados os escassos recursos no interior do ciclo energético da reprodução da vida social. A esse ponto de vista particular, Bataille contrapõe o ponto de vista geral da consideração de uma economia estratégica ampliada em dimensão cósmica. Essa mudança de perspectiva, efetuada em analogia com o deslocamento da perspectiva do ator inserido na economia da empresa para a perspectiva sistêmica da economia política, altera a questão econômica fundamental. O problema central não é mais o aproveitamento dos recursos escassos, mas o dispêndio desinteressado dos recursos abundantes. Bataille parte da suposição biológica de que o organismo vivo acumula mais energia do que necessita para a reprodução de sua vida. A energia excedente é empregada para o crescimento. Quando este cessa, o excedente não absorvido de energia deve ser gasto de forma improdutiva. A energia tem de ser perdida sem proveito. Em princípio, isso pode acontecer de forma gloriosa ou catastrófica. A vida sociocultural encontra-se também sob a pressão da energia excedente. Pode-se canalizá-la de diversos modos, como, por exemplo, na expansão demográfica, territorial ou social de coletividades ou no aumento de produção e do padrão de vida. De modo geral, no aumento da complexidade. O crescimento orgânico encontra aí um equivalente social. Em comum é a absorção das energias vitais excedentes mediante a morte e a procriação, mediante a aniquilação das exigências individuais e a criação de novas gerações que, por sua vez, também serão destruídas. A esse luxo da natureza corresponde o luxo das camadas sociais dominantes. O dispêndio soberano
seja nas formas econômicas do consumo improdutivo ou nas formas eróticas ou religiosas do excesso, conserva, assim, um lugar central na economia do universo, interpretada do ponto de vista da filosofia da vida. Ao contrário, o desencadeamento das forças produtivas, o crescimento capitalista e, de modo geral, o desenvolvimento industrial reforçam os excedentes que não podem ser absorvidos exclusivamente pelo consumo produtivo. Nessa mesma direção, agem as forças disciplinadoras da moral, o repúdio ao luxo, a proscrição dos poderes soberanos e a exclusão do heterogêneo. Mas quando a riqueza excedente não pode ser desperdiçada de maneira gloriosa, isto é, para a exaltação e a elevação da vida, oferecem-se como único equivalente as formas catastróficas de desperdício, as aventuras imperialistas e as guerras globais. Hoje poderíamos acrescentar a contaminação ecológica e a destruição atômica. Na esperança de que a reificação total se transforme em uma ressurreição do poder soberano puro, Bataille avança especulações sobre o equilíbrio na economia energética do cosmos e da sociedade mundial, visto que a sociedade do trabalho universalizada aumentará os excedentes não absorvidos a tal ponto que será inevitável a encenação de orgias dispendiosas, de gastos de grande escala, seja na forma de catástrofes previsíveis ou na forma de uma sociedade libertária que libere sua riqueza para o dispêndio soberano, o que significa para os excessos, para a autotransgressão dos sujeitos, para a deslimitação da subjetividade em geral. Não precisa adentrar no conteúdo dessa imagem do mundo, metafísica no mau sentido do termo, que se apresenta na forma de uma superação da economia antropologicamente motivada. Quer se trate de ciência ou mero substituto da metafísica, em ambos os casos, Bataille se vê confrontado com a mesma dificuldade ante a qual se encontrara Nietzsche ao adotar a perspectiva da ciência e da crítica da ideologia. Se a soberania e sua fonte, o sagrado, se comportam como o absolutamente heterogêneo perante o mundo da ação racional com respeito a fins. Se o sujeito e a razão só se constituem pela segregação daqueles poderes, se o outro da razão é mais que o irracional ou o desconhecido, a saber, o incomensurável, que não pode ser tocado pela razão, a não ser pelo preço da explosão do sujeito racional, então não há nenhuma condição que permita conceber como possível uma teoria cujo alcance exceda o horizonte de acesso à razão e que nem mesmo analise, mas simplesmente tematize a interação da razão com o poder originário transcendente. Bataille pressentiu certamente esse dilema, mas não o resolveu. Examinou as possibilidades de uma ciência não objetivante até o ponto extremo em que o sujeito cognoscente não só participa da constituição do domínio objetual, não só está em relação e em comunicação com este domínio mediante estruturas prévias, não só está incluído nele ao fazer suas intervenções, mas também em que o sujeito cognoscente, abre aspas, em seu ponto de ebulição, fecha aspas, tem de renunciar à sua própria identidade, a fim de conquistar ainda aquelas experiências às quais esteve exposto no êxtase, como uma pesca de arrasto no oceano desencadeado dos sentimentos. Por outro lado, reclama obstinadamente a objetividade do conhecimento e até mesmo a impessoalidade do método para essa ciência do interior, para uma análise da experiência interior. Assim, nesta questão central, permanece-se em um indeciso vai e vem. Em muitas passagens, Bataille resvala imperceptivelmente pela esteira de uma dialética do esclarecimento,
sempre quando atribui a seu esforço filosófico e sentido a meta de adquirir elementos reflexivos que davam a alcançar um poder prático por meio da transformação dos apáticos afetados em participantes conscientes de si. Redescobre, então, o paradoxo de uma crítica da razão totalizada e autorreferencial. Abre aspas, não poderíamos aceder ao objeto último do conhecimento sem que o conhecimento que quer reduzir o homem às coisas subordinadas e úteis dissolver-se a si mesmo. Ninguém pode, ao mesmo tempo, conhecer a não ser destruído. Fecha aspas. No fim de sua vida, Bataille parece querer aproveitar a possibilidade concedida pela dupla existência de escritor e filósofo de retirar-se da filosofia e da ciência. O erotismo leva-o à percepção de que o conhecimento do essencial está reservado a uma experiência mística, ao silêncio que cerra os olhos. O conhecimento discursivo permanece encerrado desesperadamente no círculo das sequências linguísticas. Abre aspas, a linguagem reúne a totalidade do que nos importa, mas ao mesmo tempo dispersa. Nossa atenção permanece dirigida àquele todo que nos é roubado na sucessão das frases, mas não podemos fazer com que o brilho intermitente dessas frases seja substituído pela luz plena. Fecha aspas. O escritor erótico pode, sem dúvida, empregar a linguagem de tal modo que o leitor é tomado de assalto pela obscenidade, apreendido pelo choque do não previsto e do irrepresentável e precipitado na ambivalência de repulsa e prazer. Mas a filosofia não pode romper do mesmo modo com o universo da linguagem. Abre aspas, ela utiliza a linguagem de tal maneira que o silêncio não a acompanha, de sorte que o momento supremo excede necessariamente a interrogação filosófica. Fecha aspas. Porém, com essa frase, Bataille desmente seus próprios esforços de levar a cabo, com os meios da teoria, uma crítica radical da razão.